Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, abordando um tema hoje sobre alimentos inflamatórios. Estou com a nossa amiga aqui, doutora Mariana Prata, nutricionista, trabalha aqui conosco aqui na Clínica Gonzalez, e vamos bater um papo a respeito de alimentos inflamatórios. Primeiro, nós temos que lembrar o que é uma inflamação, né? Inflamação é um processo danoso, agressivo às células, na qual todo mundo já deve ter torcido o pé, torcido o joelho, alguma coisa do tipo. Então você tem vermelhidão, rubor, você tem calor, você tem edema, você tem inchaço e você tem a perda da função, né? São sinais de que você tem alguma coisa inflamada. Só que quando ocorre isso no trato, no chamado TGI, como a nossa amiga Mariana gosta, o trato gastrointestinal, você não consegue ver. Ninguém vai dar uma olhadinha, vou abrir como está minha tripa aqui. Não dá para você ver. Mas esses processos inflamatórios eles ocorrem. Então você dá uma letargia a nível do pâncreas, você dá uma letargia a nível da parte do estômago, a liberação dos hormônios, a liberação do ácido clorídrico que está presente no suco gástrico, você lentifica a liberação, a ação da CCK-PZM, que é a colicistoquinina, e a PZM, que é a pancreosemina, pelo pâncreas e pela bile, tudo isso em função de uma alimentação errada. E esses alimentos inflamatórios, a gente tem algumas categorias, alguns tipos, né? Então vamos colocar aqui para vocês aqui, com relação principalmente em função do estresse oxidativo. O estresse também é um processo de sofrimento da célula, na qual são liberados os chamados radicais livres. São substâncias, uns pedacinhos de radicais, de substâncias químicas, que acabam agindo sob a agressão na parte externa da célula, que é a membrana plasmática, e alguns deles atravessam essa parede, esse muro, essa cerca, e caem, chegando na parte mais sagrada da célula, que é o núcleo. No núcleo existe uma substância chamada DNA. E o DNA está em inglês, é o ácido desoxirribonucleico, né? Ele é primo irmão do RNA, que é o ácido ribonucleico. A diferença do DNA e do RNA é que o DNA tem um átomo de oxigênio mesmo. Por isso se chama desoxi, ou seja, perdeu um oxigênio ribonucleico. Formado junto com a ribose, que é um açúcar que tem 5 átomos de carbono. Pois bem, dito isto, voltando ao tema. É a agressão do DNA que foi descoberto com Watson e Crick em 1953. Eles são agredidos por esses radicais livres inflamatórios. Eles agridem, vão rompendo as cadeias e vão mudando os genes, né? Então, sem mais delongas, Mariana, conta para mim como é que a gente trabalha com esses alimentos inflamatórios. Então, vamos lá, pessoal. Esses alimentos inflamatórios, eles podem causar, como a doutora já explicou pra gente, esse inchaço, desconforto abdominal, distensão abdominal, azia, enxaqueca, né? E esses alimentos inflamatórios, eles podem estar associados com algumas patologias. Então, pressão alta, obesidade, diabetes, né, doutor? Isso, esse é um processo... Quando a gente fala de alimentos inflamatórios, nós estamos falando basicamente de alimentos ruins, tá? Alimentos processados, industrializados, né? Colocados naquelas malditas embalagens coloridas, bonitas, cheias de frutinhas, que é só para, como diria um grande sábio, Júlio Jesus Bertuzzo, enquanto tiver trouxa, tem esperto. Cara, a gente tem que pensar fora da caixinha. A indústria alimentícia, tá? É uma máfia de colocar um monte de alimento porcaria para você se alimentar. Tem alimentos bons, então procure a parte boa. Mas uma boa parte é futilidades, são chamadas calorias vazias, né? Só tem um monte de açúcar com gordura, né? Colocam lá uns aromatizantes, uns ésteres, dão um sabor, realça o sabor. Você, eu estou comendo camarão, eu estou comendo framboesa, aqui eu... Para, né? Pensa um pouco, né? Você tem que usar o seu cérebro, né? Não vai cair na armadilha desses caras aí. E isso vai piorando. E a pessoa, quando chega à consulta médica, ela não, a senhora se alimenta bem? Sim, eu me alimento bem, né? Bolacha recheada todo dia, né? Passando ketchup, mostarda, salgadinho. Ela está alimentando tudo errado. E a pessoa não tem a consciência, né? Às vezes não quer ter também, né? De admitir o erro, é que é um problema do ser humano. O ser humano é uma espécie difícil no planeta Terra, tem cerca de 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra, e se vocês verem as diferenças de opiniões, de comportamentos, diferentemente que você tem um animal que é mais fácil você adequar, né? Mas o ser humano é complicado, ele não admite o erro, então ele continua amanhã fazendo a mesma coisa. Você fala para ele comer certo, troque a sua bolacha recheada por uma maçã, eu vou morrer de fome. O índice de óbito por maçãs é baixo, pode ter certeza, né? Então vamos lá, pessoal, os principais alimentos inflamatórios, tá?
Então, os alimentos ultraprocessados, esse que o doutor estava explicando pra gente. Então, os alimentos ultraprocessados, açucarados, então os doces, balas, chocolate, bolacha de pacote, né, a bolacha recheada, os salgadinhos. Então, todos esses, os Salgadinho tem que mudar o nome para salgadão, né? Tem 1 quilo de sódio. Né? Com certeza, doutor, os refrigerantes, né? Jesus então... Cristo. Quando fala refrigerante, tá? É uma entidade demoníaca. Você tem que tirar refrigerante da sua vida, né? O refrigerante é riquíssimo em ácido fosfórico, altamente agressivo para o seu organismo, acaba com o seu dente, acaba com a sua tireoide, acaba com o seu esôfago, acaba com o seu estômago, aumenta a chance de pancreatite e impotência sexual. Unha encravada não dá, ok? Agora, o restante, sim, então pensa um pouco, esquece refrigerante, baseia-se na sua alimentação saudável. Existe água no planeta Terra, vamos aproveitar uma água saudável, né? Refrigerante é bom para desentupir pia, né, doutor? Como dizem. É impressionante o domínio que as indústrias alimentícias colocam e fazem porque você... Não, porque é gostoso. Não é porque é gostoso que é bom. As pessoas que, infelizmente, são dependentes químicos gostam, às vezes, ou até necessitam, em função da sua dependência das drogas, não quer dizer que seja saudável para o corpo humano. Tá? Agora, eu vejo pessoas lutando contra as drogas e não vejo pessoas lutando contra o refrigerante. Pois é, doutor. Então, pessoal, esses alimentos ultraprocessados, açucarados, o açúcar, de maneira geral, ele promove essa inflamação, essa cascata inflamatória que o doutor estava explicando pra gente, né? Contribui, claro, para o desenvolvimento de várias doenças, então ali pressão alta, diabetes, além de que esses alimentos ultraprocessados têm um excesso muito grande ali de conservantes, edulcorantes, aditivos, que acaba sendo muito ruim para a nossa saúde também, né? Outros alimentos, doutor, bem inflamatórios são os embutidos, que a gente já falou deles antes. Então, ali aquelas carnes processadas, salame, salsicha, linguiça, mortadela, peito de peru, tudo isso, né? As carnes processadas têm o nitrito, o nitrato, que dá aquela corzinha rosada, que ajuda, né, a conservar esse alimento, mas que acaba sendo cancerígeno, né? O nitrato de sódio que é colocado, né, nesses alimentos chamados salitre, né? Às vezes o pessoal fala, eu comi arroz na firma, tinha salitre. Não tem. O salitre está presente, o salitre não é um produto barato, é um produto caro e é utilizado nas carnes, né? Então, quando você come o arroz da sua empresa, você está com desconforto, porque foi mal cozido ou está com rico em sal mesmo. Agora, o salitre não está presente no arroz. O salitre está presente nas carnes, nos embutidos, tá? Salsichas, como a doutora Mariana falou, a respeito, bem avermelhados, sai cor rosinha, né? Cor rosinha linda, maravilhosa, né? Então, não é legal. Não é legal. Eles conservam, só conservam a parte, digamos assim, proteica para não estrgar, só que ele acaba sendo envenenado com a quantidade absurda dessas substâncias, né? E o organismo não foi feito para isso, gente. Nós colocamos há pouco tempo um vídeo espetacular, né? Quem não assistiu, assiste, as chamadas Blue Zones, as zonas azuis, ou seja, são 5 regiões do planeta Terra na qual as pessoas vivem mais de 100 anos e vivem muito bem, e nenhum deles tem os embutidos, nenhum deles tem os alimentos. Observe lá, da qual a pessoa tem um hábito de vida saudável, procura caminhar, fazer exercícios, comer vegetais na sua dieta, comer o menos possível de carne, né? Alguns fazem o hábito do uso do vinho. Então, tem uma espiritualidade. São todas as dicas, né, comuns desse pessoal dessas Blue Zones, que estão relacionados no Japão, estão presentes também na Grécia, na Itália, uma cidade dos Estados Unidos e na Costa Rica. São 5, tá? E esses embutidos, né, doutor, aumentam o nosso colesterol ruim, que é o LDL. Então, evitamos, pessoal. Outros alimentos, outro grupinho ali que a gente tem que se atentar são as frituras, os alimentos gordurosos, que tem ali rico em gordura saturada, né, que pode provocar esse desconforto, essa azia, isso que a gente estava conversando agora há pouco. Também as frituras, os óleos diminuem o nosso nível de triptofano, né, doutor, que é um precursor, um aminoácido precursor de serotonina. Isso, o neurotransmissor de serotonina fica aqui, ó. Na cuca. Né? Isso. Então, realmente, ali as frituras, alimentos gordurosos... Mais frituras, menos serotonina. Menos serotonina, mais ansiedade. Mais ansiedade. Capite? É fácil de entender. Então, quanto mais fritura, mais ansiedade a pessoa vai ter. Mais lesões a nível cerebral. Aumenta a chance do diabetes tipo 3. Opa, volta para aqui.
Isso. O diabetes tipo 3, que é o Alzheimer. Alzheimer. Nós já falamos a respeito de um vídeo a respeito. Aliás, nosso canal tá chique, hein? Temos vídeos e mais vídeos, né? Com certeza, doutor. E um outro grupinho aqui que é bom a gente conversar também são os óleos vegetais, que é um ácido graxo poliinsaturado. Então, às vezes, ali na preparação acaba tendo óleo vegetal, gordura trans, gordura hidrogenada, né, doutor? Então, também acaba desencadeando toda essa cascata inflamatória, essa inflamação como um todo. O azeite de oliva é mais saudável, né? O azeite de oliva extra virgem é o mais saudável. É mais saudável, né? Então, agora, todos os outros óleos, a gente evita um pouquinho, né? Usar ao mínimo possível, né? Com certeza. Bom, pessoal, basicamente era esse o bate-papo com vocês, né? Então, note que um alimento, para ser saudável, ele não pode ser inflamatório. Se ele for inflamatório, já não passa a ser mais um alimento, não passa a ser um alimento, passa a ser agressivo ao organismo, tá? Então, e para você contrabalancear muitas vezes, você tem que ter uma alimentação adequada e fazer uso dos alimentos reguladores. Nossos amigos reguladores são nossas amiguinhas frutas, né? Maçã, pera, banana, mamão. Nós somos um país abençoado por Deus, bonito por natureza. Temos frutas de todos os tamanhos aqui. Temos da pitanga à jaca. Vamos usar as frutas boas, né? Tem grande quantidade, o ano todo, uma fartura, e as pessoas insistem, né? Eu vejo quando você vai no mercado, a pessoa pegando a criança já com uma latinha de refrigerante, a bolacha recheada, nenhuma fruta no carrinho. É uma pessoa que vai estar fadada a ter problemas dentários, hipertensão, diabetes. É certeza que os níveis só estão aumentando. E parte daí, da alimentação. Só que a criança tem que ver isso em casa. Então você que é pai e tem filho, passa isso para os seus filhos. Se você não tem, cuide para que você não tenha problema. Passe isso para os seus avós, passe isso para os seus pais, que é importante. Porque nunca é demais saber, porque saber e amar não ocupa espaço. Até mais, pessoal. Fica com Deus. Sucesso. Pessoal, a gente só fala aqui na clínica, então, não falo bastante no consultório. Descasque mais e desembale menos. Bem lembrado. Tá bom? Então, mais e desembale esse menos. É o princípio. Tchau, pessoal. Tchau, sucesso.